Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Observador Aleatório. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. Trabalho dentro do judiciário há um tempo razoável. Eu vejo casos e audiências diariamente de Maria da Penha e seus desdobramentos, stalking, violência psicológica e etc. Já cheguei a acompanhar 5 julgamentos no mesmo dia. A grande maioria dos homens está lá por culpa própria. São emocionados e fracos mentalmente que encontram uma primeira aleatória na rua ou em uma festa de fim de mundo e querem chamar de amor. É impressionante. O estereótipo é exato. Tatuagens, piercings, roupas, sempre a mesma coisa. E o cara, um sem futuro, eterno chão de fábrica, sem perspectiva, que trabalha a semana inteira para chegar no fim de semana, encher a cara, assistir futebol e jogar no tigrinho. Falando em números, é o que eu observo. 50% dos caras que acabam sentando na vara do juiz fizeram merda. Os outros 50% são falsas acusações. No direito, nós temos o princípio: a dúvida beneficia o réu, o indúbio pro réu. Porém, nestes casos, quando você é acusado, você é culpado até que se prove inocente. Mesmo não concordando, temos que entender o raciocínio do juiz e do promotor. Abre aspas. Olha, essa mulher está falando que esse homem está ameaçando. Não há provas disso, mas se eu liberar e ele a matar, quem se ferra sou eu. Se eu prender, ele vai ter que recorrer e ele que se vire com os desembargadores. Fecha aspas. A teoria dos jogos explica perfeitamente. Para o sistema, é melhor te condenar, mesmo que não seja verdade. Além disso, você ainda vira estatística, que nós mandamos para o CNJ para ganharmos bônus e aplausos. Veja como nós protegemos as mulheres. Oh. O que quero dizer é, a solução para o problema é só não ser burro. Faça uma leitura da mulher com a qual você está conversando e se relacionando. Mulher que vai fazer falsa acusação é fácil de reconhecer. Ela geralmente tem borderline, ausência paterna, diz que todo ex é tóxico, possui tatuagens, piercings, é drogada, bêbada, escandalosa e feminista. E dá para saber em 95% dos casos que ela é um problema. Já do outro lado da moeda, não seja emocional, não seja reativo. O Estado é seu inimigo e vai te triturar vivo. E ele está ao lado da mulher. Então, tem que jogar o jogo. Não encha a cara perto de mulher, não mande mensagem puto, não seja emocionado, foque no autodesenvolvimento e selecione com quem você vai se relacionar. Seleção ferrenha mesmo. E ao primeiro sinal de red flag, caia fora sem dar satisfação. E por último, contrate um bom advogado. Advogado pode te salvar ou te ferrar. Gaste dinheiro. Melhor gastar e se livrar do que pegar um barato que vai acabar saindo caro. Aqui falei exclusivamente e superficialmente de processo criminal. A vara da família é outra história que na próxima doação eu falo sobre. Odeie o jogo, mas saiba as regras. Ataquem a mensagem, mas não o mensageiro. Eu estou dizendo que é assim que as coisas funcionam. O que vai acontecer na sua vida não é problema meu e pode ter certeza que eu não perco uma noite de sono por conta do que vejo. Hashtag acelera. Valeu, Coruja, pelos seus vídeos e comentários. Pode comentar livremente. E ele ainda continua aqui, não bastasse o relato excelente, o e-mail, palmas para esse cara, um excelente e-mail, ele ainda complementa. Vou exemplificar resumidamente 2 casos que vi em julgamento. No primeiro, a mulher disse no depoimento, a vítima fala primeiro sempre, que mentiu sobre tudo, que ela estava com raiva na hora e que chamou a polícia para dar um susto no rapaz. A polícia chegou e espancou o cara no momento da, entre aspas, prisão em flagrante. Ele estava sentado na porta de casa, diga-se de passagem. O promotor ainda pediu a condenação por violência psicológica, porém nesse caso, como a própria mulher falou que era mentira, ele foi inocentado, mas gastou uma grana com o advogado, além de ficar com o processo em aberto, ou seja, certidão positiva, e as medidas protetivas que podiam jogar ele na cadeia a qualquer hora. No segundo, o rapaz arranjou uma nova namorada e a ex infernizou a vida da atual até eles terminarem. O cara mandou um único áudio. Que vontade de quebrar a sua cara, ele disse. Foi o suficiente para ameaça, stalking e violência psicológica. Resultado? Condenado, regime aberto pelo menos.
agora tem antecedentes e vai demorar uns 5 a 8 anos para limpar o nome, além dos gastos como advogado. Ah, que delícia, cara. Eu gosto de ver esse tipo de coisa, cara. Eu já falei a vocês. Isso aí me alegra, isso aí me alegra. Eu sei que é um pensamento satânico esse que eu tenho, mas porra, o que é que eu posso fazer, meu parceiro? As informações a respeito desses riscos já estão na internet, como disse o Irã Khan naquele texto fenomenal do estouro da bolha misândrica, lido pelo Raccoon e o Kodama em live, né, o Pleiter Pontes. Eu acho que tinha outros criadores envolvidos também, o Tricel e tal. O Irã Khan previu essa porra toda. Vocês podem jogar aí no Google a bolha misândrica Imran, I-M-R-A-N, espaço Khan, K-H-A-N, tá? Como ele fala, a nossa empatia com esses homens tem que ser moderada, porque conteúdos Red Pill, conteúdos MGTOW já estão disseminadíssimos na internet. O cara não consome, não aplica essa porra porque ele não quer. Aí é uma questão de darwinismo, tá ligado? Aceleracionismo pra mim é isso. A ideologia do inevitável. Gente burra, gente fraca, gente estúpida, vai se fuder. Não tem jeito. Vai ser engolida. É que nem um predador com uma péssima estratégia de caça. Vai morrer de fome. É que nem uma presa com uma péssima capacidade de fuga. Vai ser predada, meu parceiro. A minha empatia com esses homens existe, mas ela é moderada, ela é muito controlada, tá? Vamos falar sobre isso aqui. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está na descrição e no comentário fixado. E é claro, vocês podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e ficar à vontade na seção dos comentários. Tudo isso ajuda demais o canal a permanecer de pé, gratuito a todos os homens e chegando a mais homens. Lembrando que no dia 7 de fevereiro, eu e o Caio vamos lançar a Fórmula da Liberdade, os 3 pilares para o homem se independer. Independência emocional, financeira e geográfica, onde na independência emocional vamos falar sobre emancipação de mulheres, relacionamentos, família também, que é a base para você ter independência financeira, que é trabalhar na internet, abrir sua própria empresa, dentro e fora do Brasil, sem ter que contratar funcionários, sem ter que organizar estoque, praticando elisão fiscal, tá? E independência geográfica, que é o manual de imigração para sair fora do Brasil. Tá? Vamos falar sobre imigração para a Austrália, leste europeu, Espanha, Paraguai e acredito que alguns outros países também. Tá? Isso aí vai ficar mais com a parte do Caio, porque ele é que é o nômade. Eu vou falar só a respeito da imigração para a Austrália. E no dia 7 de fevereiro, a partir das 8 da manhã até as 23h59, haverá um grandíssimo desconto e bônus para quem estiver no grupo de WhatsApp linkado na descrição e no comentário fixado, que vai receber um link neste horário para ter acesso a esses descontos e bônus, como lives de acompanhamento, grupos fechados ali, só para os primeiros compradores, tá? Agora vamos a este assunto. Maravilhoso, maravilhoso isso aqui. De fato, olha, senhores, quando mulheres no TikTok se maquiando na frente do celular falam isso, vocês não gostam de ouvir. Mas quando vem um cara que já opera nessa comunidade há anos e fala esse tipo de coisa, vocês têm que realmente admitir. A Red Pill é sobre homens que não sabem escolher mulher. A Red Pill é sobre e para homens, pelo menos no quesito Red Pill de relacionamentos, que convenhamos, é a maior parte do conteúdo que é produzido. Por quê? Porque esse é o maior problema dos homens hoje. Hoje, por incrível que pareça, o maior problema dos homens não é financeiro, não é sobre segurança, não é sobre alimentação, não é sobre saúde, é um problema mais emocional, que podemos dizer até que parte de razões espirituais. E é por isso que a Red Pill foca tanto em relacionamentos e mulheres. Porque os homens, principalmente os modernos, mas isso já remonta desde tempos bíblicos, né? Têm se fudido na mão de mulher, cara. E eu sei que é muito reconfortante ficar dizendo que as mulheres são um problema, que elas são isso, que elas são aquilo e tal, falar de red flags, etc. Mas, porra, vamos convir também. Tem uma parcela de responsabilidade muito grande, talvez 50-50 aí, nas costas dos machos, tá ligado? Porque, de fato, a gente fala, porra, sobre tudo isso aqui. O sistema está do lado delas. De fato, os juízes, os delegados, todos esses homens aí em cargo de poder, é um bando de boomer manginão que acha que ainda está em 1960, tá? Ou que cresceu numa época onde as mulheres se comportavam diferente, onde o sistema era muito diferente, não se adaptaram para o mundo moderno, e quando vieram a enfrentar o mundo moderno, já estavam em cargos de liderança, cargos de poder, e têm uma visão completamente diferente do homem geração Y, geração Z, até o geração X, quiçá, que chegou recentemente na idade de construir carreira, de ter relacionamentos mais sérios com mulheres, ter filhos e tal. No caso da geração Z, tá chegando agora, né? A idade média do homem brasileiro se casar é 30, 35 anos, casar e ter filho.
O geração Z mais velho tem o quê? 30, no máximo, 28, 30? Então, cara, os boomers acham engraçadinho quando uma porra dessa acontece, entendeu? Porque ele vai ser o delegado, ou o policial, ou até mesmo o juiz, o promotor, que vai rir da tua cara se você chegar dizendo que você sofreu uma agressão da sua mulher. Porque na cabeça deles, eles ainda estão na década de 60 ou 70, achando que o homem tem obrigação de controlar a sua mulher. Isso era muito comum lá na Bahia, onde eu morava, por conta dos resquícios do coronelismo, tá? Quem assistiu aquela minissérie da Globo, Gabriela, cara, aquilo ali é a Bahia cuspida e escarrada, porra. Eu até gosto de brincar com amigos meus que aquilo ali é os Sopranos, é a família Soprano da Bahia, tá? É Gabriela, a minissérie. Então ainda tem-se essa ideia de que o homem de verdade, ele controla a sua mulher, ele domina a sua mulher. Isso é um argumento ocidental muito comum, talvez até oriental, talvez global, universal, né? Mas eu percebo que no Brasil, como estamos falando da realidade do Brasil, é muito, muito forte. E um dia isso pode ter sido verdade, só que hoje não funciona mais, meu parceiro. Não adianta. Não adianta o quanto você seja entusiasta do catolicismo e você acredite que as mulheres da igreja devam seguir o mandamento da Bíblia, que a mulher deve amar ao seu marido como a igreja amou a Jesus, com submissão, entreguismo, confiança. Não adianta o quanto você consuma conteúdo de Red Pillar. Eu gosto de fazer essa definição porque o Red Pillar ele vai ser mais Andrew Tate, sabe? Vai ser mais Rolo Tomassi, vai ser mais... Eu botaria Red Pillar até o Nessa Hanalita, que, novamente, o Nessa Hanalita dá até pra dar uma relativizada, porque ele construiu conteúdo lá em 2007, e 2007 o mundo era bem diferente antes das redes sociais, antes da quarta onda do feminismo, antes de várias leis misândricas e de uma mudança cultural muito grande. Então dá pra entender o cara, né? Mas os Red Pillars são esses caras que não vão necessariamente te libertar de uma Matrix, sabe? Eles provavelmente vão te botar em outra, porque eles são caras que usam o argumento da Red Pill para dizer que você tem que construir patrimônio para ter acesso às melhores mulheres, no estilo Andrew Tate, sabe? Vai dizer que você tem que ter uma masculinidade fetichizada, provavelmente vinda até de influências midiáticas, para que você se ponha numa postura onde a mulher automaticamente respeite você e se submeta a você de forma natural, sendo que a Red Pill de verdade, ela diz pra você que isso não acontece. Se a mulher quiser te fazer shit test, ela vai fazer. Não adianta o quanto o seu queixo seja quadrado, ou quantos centímetros você passe de 1,80 de altura, ou quantos zeros você tenha na sua conta do banco, ou que carro você dirija, ou esse tipo de coisa. Agora, de fato, não vou ser leviano aqui. As mulheres elas tendem a tratar muito melhor esses homens e fazer menos shit tests com esses homens. Mas nada impede, porque nós vemos diversos casos de homens com essas características que também tomam na tarraqueta, tá? Will Smith, o próprio Kaká, coitado, Johnny Depp, Cristiano Ronaldo, tipo, esses caras têm esposas que se expõem pra cacete, ou acusaram esses caras falsamente, ou traíram esses caras, ou fizeram declarações desrespeitosas a eles em público. Então, assim, a verdade é que o homem ele não se fuder na mão de mulher tem muito mais a ver com a responsabilidade dele, tá? Do como ele reage ou age em relação às mulheres, do que realmente ele ter alguma coisa que faça a mulher se comportar de uma maneira X ou Y. Porque isso não acontece mais. Isso é até um argumento de libertação delas, entendeu? Elas ganharam, para bem ou para mal, muitas oportunidades, muitas opções. E o sistema ele foi basicamente sequestrado por essas narrativas populistas para agir em favor delas. Talvez até mais do que em favor. Para agir para elas, tá? Então os homens, eles perderam toda a alavancagem que eles tinham para, entre aspas, botar as mulheres no seu devido lugar. Isso não acontece mais. E eu não estou falando isso de uma forma que, deveria ser como no passado, não deveria ser assim, etc. Não, estou cagando, na verdade. Eu decidi agir de acordo, né? Eu decidi assumir a responsabilidade, tomar o controle nas minhas próprias mãos e falar, eu não vou fazer parte desse mercado. Não me satisfaz, não é o que eu estou procurando. Eu prefiro outras coisas. Não tá bom pra mim, eu só saio em silêncio e tá tranquilo.
E sem nenhum tipo de ressentimento, sem nenhum tipo de sensação ruim de que eu fui chutado do mercado de relacionamentos porque eu sou incel, porque as mulheres não gostam de mim. É isso que cria essa mentalidade autossabotadora na mente de muitos homens e principalmente essa baixa autoestima que tem levado os caras até a se tornarem afeminados no sentido tradicional da palavra, sabe? Essa ideia de que, por conta dessas diversas opções que as mulheres têm, do poder que elas ganharam, elas estão selecionando os melhores homens. Os melhores homens têm muita opção, sempre tiveram, né? Então elas sentem essa concorrência e aí aquela regra de mercado que opera na cabeça de todo ser humano, é a mão invisível lá da escola austríaca. Quando há muita demanda por um produto, a concorrência começa a se acirrar e a oferta começa a melhorar por esse produto, né? Então as mulheres tratam esses homens muito melhor e sempre foi assim. Só que agora elas não precisam mais se associar a homens não muito atraentes simplesmente por necessidade. Quer dizer, no Brasil você ainda vai ver muito isso por conta da pobreza do país, tá? Então tem muitas mulheres de fato que se relacionam por puro interesse. Isso é um conhecimento comum aqui na Austrália a respeito das latinas. E a maioria dos homens brasileiros, eles não ligam para isso. Eles não têm esse problema de e a atração negociada não é tão bom quanto a atração genuína. Eles não estão nem aí, eles estão comendo, mesmo que sexo por pena, raro pra caramba. Eles estão tendo a companhia feminina e ouvindo aquela vozinha aguda que mexe algumas coisas no cérebro deles ali, mexe no sistema endócrino e libera endorfinas e hormônios e neurotransmissores do prazer. Eles estão ali com a sua companhia de figura feminina, estão sentindo o cheiro, estão recebendo aqueles sinais psicossomáticos, né, que dão a eles aqueles prazeres ali e fazem eles conseguir aguentar todo o drama e todo o problema. A maioria dos homens brasileiros que eu vi que estavam casados ou namorando, eles viviam quase como cracudos emocionais, como diz o Epifania. Eles viviam aturando esposas e namoradas mandonas, chatas, complexadas, problemáticas, barraqueiras até mesmo, a troco de pequenas doses de prazer ali que elas davam a eles num sexo por pena, ou algum tipo de prazer por osmose que ele conseguia pegar por estar perto, por estar do lado dela, sabe? E não era nem porque a mulher era bonita, porque a voz dela era agradável em si. Parece que o homem ele tem, sei lá, alguns gatilhos, alguns interruptores que são ligados ali quando eles estão perto de mulher, sabe? Quando eles sentem que aquela mulher é dele, a esposa dele, a namorada dele. Quando ele apresenta ela para as pessoas, quando ele vai a locais junto com ela, é um negócio bizarro. Eu, particularmente, não entendo. E, segundo a cultura brasileira padrão, eu devo ter algum desvio sexual e esses caras estão certos. Eles são os normais, tá? É o que eu digo para vocês sempre. Nós aqui dessa comunidade, nós somos os anormais perante a sociedade. Olham pra gente e acham que nós somos malucos, que nós somos nós somos os afeminados, nós somos os ressentidos, os frustrados, com tendências homossexuais ou qualquer coisa que seja. É por isso que eu digo a vocês para nunca deixar a Mask Pill vazar, cara. Nunca deixar a Mask Pill cair. Para a sociedade, nós somos aberrações. Aberrações. E é aí que o observador aleatório aqui dá uma appeal excelentíssima, uma appeal a respeito de responsabilidade, porque beleza, mulher faz isso, mulher faz aquilo, mulher problemática, mulher, mas e a sua responsabilidade, tá ligado? Eu não tô falando do que aquele promotor de vídeo, acho que ele escolheu o nome Beta da Montanha, até ironicamente, né, pra dizer que o problema são os homens, que os homens não querem mudar e que por isso o sistema não vai mudar. Essa visão pós-democrática, né, esse Estado democrático de direito republicano, que inventou, né, convenceu as pessoas, os idiotas úteis, de acreditar que a voz de cada um tem uma influência muito grande no sistema. Que as pessoas que se unirem vão conseguir fazer uma mudança através do voto, através de coisas assim. Cara, pelo amor de Deus, a lista do Jefinho, você viu os últimos lançamentos aí do FBI a respeito da lista do Jefinho? Porra, provas contundentes, cara. Que os caras faziam coisas absurdas com crianças na ilha, entendeu? Envolvendo tortura, morte, porra. Um monte de testemunha se churrascou, né? Tem vídeo, tem foto, tem e-mail, tem o caralho todo. E ainda assim, ninguém foi preso, ninguém sequer foi processado. Essa ideia de que a democracia vai resolver alguma coisa e que se as pessoas começarem a agir em conjunto de forma organizada, vai mudar o sistema. Não vai, porra. Olha os Estados Unidos, olha o que está acontecendo lá com a lista do Jefinho. Os caras têm armas, os caras têm que ir mais alto que vocês. Os caras têm uma cultura de uma civilização muito superior, eles estão em primeiro mundo, eles têm armas.
garantidas pela segunda emenda, tá? Vocês, brasileiros, estão fodidos. Vocês não têm armas, vocês não têm intelecto, vocês não têm nem comida na mesa, saneamento básico, porra. Como população em geral, né? Como civilização. Então, não tem essa de, os homens têm que mudar. Não vai mudar porra nenhuma, o negócio vai continuar assim. Porque, assim, os Estados Unidos também têm corrupção pra caramba. Quiçá tanto quanto o Brasil. Só que eles são mais ricos, eles têm mais dinheiro pra gastar. A moeda deles é mais forte. E no Brasil, deve ter um monte de ilha de Epstein aqui também, tá? É porque no Brasil, a idade de consentimento é 14 anos. Nos Estados Unidos, é 18. Então eles têm uma cultura que choca muito mais um relacionamento de um cara de 40 anos com uma guria de 16. Aqui no Brasil isso é tido como normal, tá? E na elite, quando eu digo elite, principalmente no meio político, cara, isso é muito comum. Eu não vou dizer que necessariamente no Brasil haja uma ilha de adoradores de Baal e Moloque que fazem sacrifícios humanos e canibalismo. Porque as evidências indicam que a ilha de Epstein era justamente isso. Mas que tem uns iates de velho cabeça de alpiste que leva guriazinha de 14, 16, 17 anos, porra, isso tem pra caralho, pelo amor de Deus. Então eu tô dizendo isso, é aquela coisa, né? O mundo jaz no maligno, tu não vai mudar porra nenhuma, esquece isso aí, você tem que mudar a si mesmo, como também é dito, a salvação é individual. Você não precisa de ninguém para se salvar, tá? Exceto Jesus Cristo. Então, esses problemas emocionais que os homens têm hoje, problemas culturais, problemas de educação, pode ser também uma raiz espiritual isso aí. A ausência de um pai funcional, sabe? O vício em sexolatria não é nem vício em pornografia, é vício em sexo mesmo. O Brasil ele tem um problema de vício em sexo, na minha opinião. Porque o vício em pornografia, eu sempre tive essa crítica, ninguém adora dizer que eu defendo pornografia por conta disso. Cara, o vício em pornografia, ele é um sintoma e não a causa. Estão tentando vender como causa para te vender esses aplicativos que fingem que vão tratar o seu problema, sabe? Que vão botar bloqueadores em DNS e proibir você de entrar em sites, coisa que você pode desinstalar o aplicativo a qualquer momento, sabe? E entrar nesses sites. Então, assim, uma pessoa que está fora do controle, não é a porra de um aplicativo que vão vender para você que vai te curar. Não é um curso que vai te curar. É conhecimento psicoemocional, porra. É para você saber que o seu problema, ele advém de algo muito diferente. E o sintoma é o abuso de substâncias ou comportamentos. Que nesse caso é o consumo de pornografia, ou o consumo de álcool, ou o consumo de drogas, nesse caso ilícitas. Ou é um comportamento desviante, disfuncional, entendeu? Porra, é por isso que eu recomendo o Pleiter Pontes. Ele é focado nesse tipo de coisa. Ele tá aí para resolver esse problema. E é por isso que eu digo, se você tem problemas assim, comportamentos desviantes, falta de motivação, sente que não sabe mais para onde ir, mas tudo tá certo na sua vida, só que você estagnou, link na descrição no fixado. O cara te ajuda, rápido, fácil e com preço acessível. Então, o problema do brasileiro é justamente uma cultura disfuncional que fica falando em sexo toda hora, putaria toda hora, mulher, 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 pode vir do jeito que quiser. Essa porra de como é que eles dizem, cara? Um ditado lá no meu estado era tendo buceta, pode vir até de muleta. E, cara, é engraçado você usar esses ditados enquanto você tá com seus amigos. Você tá gastando com eles, o cara tá bêbado, pegou um dragão, e aí você meio que dá uma copada com o maluco e fala bem assim, porra, que nada, não existe gol feio não, cara, feio é não fazer gol. Quem ignora buraco da prefeitura, essas merdas assim, aí meio que não dá em nada, tá ligado? O cara só deu uma chupada de beiço ali, não se apaixonou, não se envolveu, tá travado de cana, dane-se. Mas neguinho leva essa porra pro coração, velho. Pro coração e acaba assumindo crade, acaba assumindo qualquer novinha, assim, complexada, borderline, que tem trauma, que foi abusada. Novamente, não é culpa dela se ela tem essas porras aí, por conta de influência de ex tóxico, pai abusivo ou família desestruturada. Red flags brutais essa daí, tá? É aquele ditado. Se você viu essa porra, meu parceiro, corre que nem o diabo da cruz. E toma cuidado, que elas estão muito aqui também ouvindo esses conteúdos e estão começando a aprender, como sempre, né? Desde as épocas ali onde elas enfiavam sangue de galinha na xereca e faziam banho de assento com pedra-pomes, já ouviram essas estratégias? Tem lá no Gabriela que eu recomendei a vocês. O coronalismo baiano, né? Elas faziam essas estratégias aí para fingir que eram virgens e tal, então assim, para conseguir um cara que se apaixone por ela e vire gadinho, elas vão mentir e vão manipular. Mas aí é aquele negócio, meu parceiro. Você tem que ser treinado para esse tipo de coisa. Uma mãe ajudava nisso aí. Uma mãe que não era intoxicada. E todas as mães foram intoxicadas, tá? Você pode amar sua mamãe, você pode adorar ela, mas as mães de hoje já não têm mais a cabeça das mães de antigamente, cara.
elas preferem hoje sim ficar do lado das namoradas, das outras mulheres, do que ao lado do próprio legado genético do próprio filho. É foda. Até em caso de falsa acusação, se pá. Sendo ela mulher também, conhecedora de caso, apropriado, né? Ela vive na pele as questões psicoemocionais ali das mulheres, ela sabe do que são capazes, mas hoje eu vejo muito mais casos de mães ficando ao lado de noras do que do próprio filho. E, cara, então as famílias hoje, elas estão doentíssimas hoje, tá? Tem pais, assim, que ficam do lado das noras, às vezes até por interesse sexual, porque quer cornear o filho. Assim, novamente, eu vou e volto nessa coisa de que o mundo piorou hoje, porque quando a gente lê José de Alencar, Lima Barreto, sabe, Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, sabe, você vê que as famílias do Brasil no passado, elas eram bem problemáticas também. Cheias de traição, golpes, imoralidades sexuais. É a cultura do país, entendeu? Então existe muita anemóia. Vocês sabem o conceito de anemóia? É nostalgia por uma época que não se viveu. Essa ideia de achar que o passado era muito melhor. Anemóia e nostalgia, né? Novamente, as evidências que eu tenho, porque eu não vivi nessas épocas, né? Mas as evidências que eu tenho desses escritores e da história, cara, é bem mais brutal do que querem parecer. Os reacionários resgatistas querem fazer parecer. E agora, para concluir esse vídeo, Cope do Cope, né? Realmente, a responsabilidade recai sobre você. Na hora que você toma uma pernada de uma mulher, não que seja necessariamente uma falsa acusação, porque o observador aleatório até falou aqui, quem se fode nessas falsas acusações e nesses problemas aí, geralmente são namoradinhos, geralmente são maridinhos, entendeu? Tem muito red pill que namora, de fato, eles estão correndo um risco a mais. Mas a grande maioria aqui já consumiu a pílula que realmente o negócio é leitado e ghost ou GP. E ou GP, né? É o sexo casual mesmo, porque tá foda o negócio do relacionamento sério. Mas ainda assim, o Brasil, ele é bem monogâmico, tá? Ele é bem casamentista. Em relação a outros países do Ocidente, tem sustentado até que bem a taxa de natalidade, tá? Tá caindo, claro, como em todo o Ocidente, mas tem sustentado até que bem em relação aos outros países. Tipo, tá tendo casamento também, tá? A economia deu uma fudida nisso aí. Eu acho que, inclusive, a percepção de queda de casamentos que a gente tem visto tem mais a ver com os problemas econômicos, com a inflação, né? Com a diminuição do poder de compra e o aumento da base monetária. Ou seja, o povo tá ficando pobre, não tá conseguindo comprar mais, não tá conseguindo pagar mais por casamento. Eu acho que isso tem mais diminuído a taxa de fertilidade de relacionamentos sérios, casamentos e tudo mais, do que narrativas que dizem que o comportamento das mulheres piorou, as políticas se tornaram muito ruins e os homens estão acordando e não estão querendo mais. Eu acho que esses caras tão pobre, entendeu? Tão pobre, tão fudido. Mais pobres ainda, é muita taxa, sabe? É muita inflação, tudo tá subindo de preço e os caras não têm dinheiro para ser mais mangina, mais mangina. Mais apaixonadinho, entendeu? Tem mais a ver com isso, na minha opinião. Porque se a economia melhorasse, desse dinheiro na mão do homem brasileiro, cara, ia ser engraçado, vocês iam ver pipocando essa porra, vocês iam até broxar com esse negócio de os homens estão acordando, eles estão aprendendo, não, eles não querem mais, porra nenhuma. E essa é a cultura do Brasil, velho. Porra, eu canso de ver. Os caras dão um sorrisinho amarelo quando a mulher começa a dar uma de doida, a fazer barraco, ou a usurpar o dinheiro dele, dar golpe, ou até tomar corno. Os caras dão um sorrisinho e falam, mulher é assim mesmo. Quem nunca toma um corno que atira a primeira pedra. O brasileiro é um povo que não desiste nunca. Isso não é um elogio, é um povo acomodado pra caralho. São ovelhas, entendeu? É um país de ovelhas. E revolta, tentativa de união, tentativa de criação de grupo não vai adiantar. É que nem você tá no estádio pedindo pra fazer onda e ninguém levanta. Você tá ali, bora, ola, lá ele. E aí ninguém levanta, entendeu? Porra. Tu fica com cara de besta, meu parceiro. Então o que é que você pode fazer? Eu já passei por isso, tá? Eu sei como é que é. Então o que é que você pode fazer? Vaza da porra do Brasil. Ou então fica na sua e começa a agir de uma forma mais funcional, a tratar as mulheres de uma forma que condiza mais com a cultura e a época em que vivemos. Comece a ver os relacionamentos e as mulheres como eles estão organizados, como eles são hoje em dia. E assim, veja que a proporção que o observador aleatório nos dá aqui, ela é até bem alarmante, tá? Ele diz que, segundo as observações dele, metade dos caras que vão sentar na vara do juiz fizeram merda. A outra metade é falsa acusação. Então, porra, metade dos caras
que tomam na tarraqueta por falsa acusação é um número bem alarmante. E não é só o observador aleatório que diz isso. Renato Amoedo também fala isso, já tivemos delegadas mulheres falando isso em vídeo. Tivemos outros peritos criminais e investigadores também por aí. Se você tiver aí um conhecido delegado também, ele provavelmente vai te dizer algo parecido. Mas tem-se essa ideia no Brasil de que a mulher é assim mesmo, né? A mulher é maluca mesmo e cabe ao homem ser astuto, mais astuto do que ela, mais esperto do que ela para dar a volta por cima, porque é meio que uma ideia de que você não é masculino o suficiente se você toma uma pernada de uma mulher, porque o brasileiro ele vê a mulher como incapaz de violência, entendeu? Incapaz de mal ou algo assim. Não é necessariamente bem isso. Eles sabem que elas também são capazes de muita maldade. É mais a ideia de que eles acham que elas não são boas o suficiente nisso aí para um homem realmente esperto, ligeiro. Justamente por conta dessa cultura da malandragem, a cultura do jeitinho. Então, o brasileiro, ele vê... Porra, até eu sofro disso, eu acabei abrindo o vídeo falando sobre isso, mas a minha visão é mais aceleracionista, né? Talvez os próprios delegados também sejam aceleracionistas. Pra você ver como eu também sofro da mesma cultura. Não sou diferente não, tá, ouvinte? Eu também sou brasileiro, nasci no Brasil e fui influenciado por essa cultura. Eu acabei de perceber... Não acabei de perceber, já tinha percebido isso há muito tempo. Mas agora me veio essa epifania aqui de que eu abri o vídeo falando porra, eu adoro ouvir isso porque eu vejo que é darwinismo. Deve ser a mesma... Deve ser não. Tá? Abato o martelo. É a mesma ideia que a porra do delegado, o promotor, o juiz, o policial, o investigador vai ter de um cara que chega na delegacia numa situação dessa aqui. É a visão aceleracionista, darwinista social, entendeu? Esse cara aqui se fudeu porque ele não foi ligeiro o suficiente. Só que tem uma diferença entre nós. A ideia de ligeiro que o brasileiro tem é o cara que consegue dobrar a mulher, entendeu? Que a mulher vai fazer um cheat test, vai fazer uma sacanagem com ele, o cara é mais esperto, é mais ligeiro, por conta dessa cultura do hihi, levei vantagem, a cultura do jeitinho, da malandragem. Já, na minha opinião, o homem que é esperto de verdade, ele evita e não remedia, é aquele ditado, né? Melhor prevenir do que remediar. Então ele nem se mete nessa porra, ele sai do jogo. Só que esse tipo de sair do jogo, como vocês veem muito bem aqui dentro da comunidade, é meio que uma sensação de perda. Os homens sentem que estão sendo chutados, oh meu Deus, eles estão sendo convidados a se retirar do mercado. E eles não têm o molho para lidar com mulher, tá ligado? Eles vão dizer que você não sabe nada de mulher, que você não sabe lidar com mulher e tudo mais. E aí tem toda uma violência social, eu sei que parece meio gay dizer isso, parece muito esquerdista, né? Mas de fato é uma violência. Eu só estou dizendo que não é tão séria assim. Mas isso acaba moldando a sua cabeça e criando uma cultura na sua cabeça de que, não, você tem que ir lá tentar passar pelo processo de darwinismo, passar pelo ritual de iniciação, se fuder até aprender a dobrar a mulher, a lidar com mulher, a porra. Mulher isso, mulher aquilo, e você vai aprendendo a lidar e alguns homens simplesmente não têm isso, entendeu? Ou alguns homens não têm paciência para isso, ou simplesmente eles não querem essa fadiga, eles não querem esse estresse, para eles não vale a pena. Mas para o homem brasileiro, qualquer mulher vale a pena, qualquer esforço, a qualquer momento e em qualquer ocasião. Então eles acreditam piamente que o homem que não consegue dobrar uma mulher e que ele toma uma pernada de uma mulher, um corno que seja, essa ideia de que todo castigo para corno é pouco, né? Pro corno manso sim, mas o cara que não, porra, ele fez tudo pelo certo e tomou o corno, aí eu não concordo. Quer dizer, o cara que está em busca de fidelidade hoje numa cultura, num mundo completamente sem salubridade para isso, uma cultura que até recompensa a traição, ou que é conivente com a traição, principalmente quando vem do lado feminino, aí eu também acho que todo castigo para ele é pouco, né? Por isso que eu digo, eu não sou diferente desses malucos aí que eu citei, entendeu? A diferença é só o motivo. Eles acham que o homem tem que ser potente e hipercapaz para ficar dobrando mulheres. Já eu acredito que o homem não é capaz disso, a maioria dos homens não é capaz disso e nunca foi. Tem alguns poucos que são capazes, e o brasileiro gosta muito desse argumento de exceção, dizer que eu sou foda, eu quebrava todo mundo na porrada no meu auge, se eu não tivesse fudido meu joelho, eu teria ido jogar no Flamengo, eu era brabo na minha época, eu comia todas. Então o brasileiro é muito mitomaníaco, né? Ele gosta de mentir pra caralho, enganar realmente, justamente por conta desse jeitinho brasileiro, hihi, levei vantagem. Então ele não joga bola porra nenhuma, perna de pau, não quebra ninguém na porrada. Ele vai ser no máximo tipo aqueles lutadores ali, fim de carreira, tá ligado? É uma vitória, uma derrota e 3 empates. Ele não come mulher porra nenhuma do jeito que ele diz comer, é tudo pago. Não que isso tenha diferença alguma, oh meu Deus, a atração genuína é mais forte. Mas o cara gosta de dizer que ele é o gostosão quando na verdade não é.
tudo mentira, entendeu? Ah, eu sei lidar com mulher, eu dobro minha mulher, quem manda lá em casa sou eu sou brabão, eu chamo de patroa, mas é pra apaziguar, porra nenhuma. Abaixa a orelha, come merda, se pá ainda é corno, a filha é dadeira, o filho tá com boiolagem, então é um drogadinho, como é que é? O liberal conservador, dito pelo judeu Baruch. Então tem-se essa ideia de que o homem bem adaptado para a cultura brasileira, ele é um homem muito malandro que nem mulher consegue dar a volta nele. No estilo cachorro lá do Racionais MCs, aquela música é um hino, porra. Aquele cara ali da música estilo cachorro do Racionais MCs, ele é a epítome do brasileiro. Ele é um brasileiro, assim, arquetípico, sabe? Fenomenal, ele é um fenômeno de fato. É uma abstração. Ele é o carioca malandro, sabe? Ele é o paulista também, que, porra, também é malandro, dá golpe, fala meu, e leva vantagem aqui e ali, tá ligado? Aquele ali, o homem depictado ali na música estilo cachorro do Racionais MCs, ele é o homem que os brasileiros querem ser, que os homens brasileiros esperam que os outros homens brasileiros sejam, e é o homem que as mulheres desejam, que elas mais se relacionam. Então esse arquétipo, é um arquétipo de homem mesmo, que ele nunca se ferra, entendeu? Ele tem um jeitinho pra tudo, ele tem as costas quentes, ele tá sempre fazendo um corre aqui e ali, sempre atrás de um dinheiro. Jogar pra perder, parceiro, não é comigo. Esse cara é bandido, objetivo. Um bom malandro, conquistador, tem naipe de artista e pique de jogador. Impressiona no estilo de patife, roupa de shopping, artigo de grife. Porra, na moral, essa música é um hino, é um poema, é o Brasil na sua nata, no seu suco. Você espreme a porra do país continental inteiro, sai aquilo ali, cara. Tomar no cu, né, mano? Quem foi Chico Xavier, Getúlio Vargas, Pelé, Ayrton Senna? Quem foi Dom Pedro I ou II, que seja, perto desse homem arquetípico, estereotipado do brasileiro? Esse é o maior brasileiro de todos os tempos, cara. Mesmo não tendo nome, mesmo a gente não sabendo quem é. Esse é o verdadeiro malandro, tá ligado? É o que todo brasileiro aspira a ser um dia. Tom Jobim come merda perante a Racionais MCs nessa letra aí, tá maluco? O problema é que agora Mano Brown deu uma cucada forte, né? E tá pedindo desculpas aí pelas letras machistas e misóginas que escreveu no passado. Porra, Mano Brown, se fuder, hein? Novamente, né? Em troca de dinheiro e um carro bom, tem mano que rebola e usa até batom. Então, é com essa citação final, senhores, que eu deixo vocês aí com esse vídeo. Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês num próximo vídeo. Aqui é o Coruja e até mais.